Para você ligado no canal No Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Gravando esse vídeo mais precisamente às 12h37 da tarde do horário oficial de Brasília. Edição de número 596 deste grandioso canal. Você que está nos vendo pela primeira vez, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e também inscrever-se no canal. A gente gosta disso, o número de inscritos subindo. Vamos começar falando um pouquinho sobre Fórmula 1, porque Albon disse não à Red Bull. Já está batido o martelo pelo lado do piloto tailandês que não fará o retorno ao time lá dos taurinos. Ele que, depois de tudo que passou no programa de pilotos da Red Bull, foi limado, voltou para AlphaTauri, foi para AlphaTauri, e voltou, virou piloto de testes. Fizeram dele gato sapato. Helmut Marko, principalmente, foi um dos maiores críticos do álbum em todo o período que o piloto andou por lá. E ele disse não, muito obrigado. E assim, a silly season do álbum, né, com o nome do álbum, gira em torno da possível transferência dele para a Ferrari, para ser companheiro de Charles Leclerc, uma vez que já é dada como certo já o famoso pule de 10, que a Ferrari não continuará com o Sainz na equipe, principalmente depois da última sequência de rádios durante a prova e também durante os treinos oficiais lá no Grande Prêmio da Inglaterra. O Ricardo está de volta à Fórmula 1 pela AlphaTauri e aí tem algumas coisas, né? Eles fizeram um anúncio na segunda-feira, na terça-feira, logo depois do teste, com a base nos dados da telemetria. Na verdade, o teste de terça-feira foi para tirar a prova dos 9, para falar, bom, será que o Ricardo tá aquele Ricardo mesmo do simulador? Os dados da telemetria disseram que sim, e ele já substitui Nick De Vries para a partir da etapa da Hungria, sem ser nesse final de semana, no próximo. Então, daqui a 7 dias começa o final de semana lá na Hungria e Ricardo levará o número 3 lá para AlphaTauri para ser companheiro do Yuki Tsunoda. De Vries fica sem posto na Fórmula 1 por enquanto, uma vez que ele já foi visto nos arredores de Mônaco conversando com ninguém menos do que Toto Wolff. Toto Wolff, com base nesses boatos lá do álbum, e a Williams continuará com motores Mercedes para o ano que vem. Tem o James Vowles, ou seja, se não for o Mick Schumacher, vai ser o De Vries. E o Sargent que bota a sua barbinha de molho, porque se depender da vontade da Mercedes, que é fornecedor de motores, pode falar. Isso tinha muito na Fórmula 1 dos anos 80 e 90, era o fornecimento de motores gratuito. Ah, bota piloto tal aí que eu te entrego o Renault a temporada inteira sem mandar a conta. Bota Satoru Nakajima, Lotus, que rondão é teu. E assim ia a vida. E parece que o negócio vai caminhar desse jeito lá para Williams, colocando aí muito, não é muito difícil. Mais provável é que a dupla seja De Vries e Sargent. Mas se o Sargent der umas cambaleadas agora até o final do ano, como ele estava dando até duas provas atrás, ele apresentou duas provas ok nas últimas duas corridas, ainda que o treino de classificação lá na Inglaterra não foi dos melhores, foi longe de ser o melhor, inclusive. O, o Sargent poderia ser substituído pela dupla da Mercedes, porque a Mercedes tem uma dupla de pilotos reserva forte. Vamos combinar. É Mick Schumacher e agora o De Vries, que obviamente vai voltar para os braços de Toto Wolff. Toto Wolff só acolhendo aqueles humilhados, né? Primeiro pela Haas e depois pela AlphaTauri. Ainda que ambos os casos fizeram corridas sofríveis nas temporadas, tanto o Mick Schumacher, aquela batida no retorno do Q1 no Japão, ou seja, em velocidade menor, mesmo na chuva, não dá. E De Vries, que após 10 provas apenas, sai da Fórmula 1 momentaneamente. Obviamente, os comentaristas, né,
os comentaristas holandeses, o Guido van der Gar, principalmente, e o Tom Coronel no Twitter, se manifestaram, dizendo que realmente foi, até mesmo pelos padrões Red Bull, foi uma decisão tanto quanto guilhotinesca dos taurinos, mas não foram só eles que falaram. O Andy Prial, da Inglaterra, AIS, do BTCC lá na Inglaterra, também foi um dos que colocaram, né, a colher no meio da discussão e disseram, olha, realmente, o pessoal sabe que o De Vries é piloto bom. Ele não é piloto ruim. Ninguém ganha título da Fórmula E e da Fórmula 2 e campeonato mundial de kart sendo ruim. O problema é que não funcionou. Simplesmente ele sentado no carro da AlphaTauri nas 10 primeiras provas esse ano não funcionou. Teve alguns errinhos, teve. Aquela tentativa absurda de ultrapassagem em cima do Magnussen no Canadá, a largada dele em Miami, quando ele estava bem posicionado para beliscar uns pontinhos, que era aquela época, né? Que o Tsunoda estava fazendo corridas terminando em 11º, décimo, estava ali sempre na boca, ou seja, ele estava largando em 12º e tinha uma chance real de pontuar naquela prova e acabou desperdiçando algumas oportunidades. O carro da AlphaTauri é ruim? É ruim. O Ricardo vai chegar lá e vai fazer ponto na primeira corrida na Hungria? Pode ser. O Ricardo já até ganhou prova na Hungria. Agora, para isso virar ponto com a AlphaTauri é um chão, ainda mais naquele trenzinho de DRS, a AlphaTauri largando ali sempre no meio do bolo, seguindo estratégias da Ferrari, aí não vai rolar. Então, sorte pro Ricardo, mais sorte ainda pro De Vries, para ele retornar bom piloto, merece ter um lugar no grid, é melhor que pelo menos os 4 pilotos que estão no grid atualmente, mas não teve os resultados colhidos. E o Sainz, que nessa brincadeira toda corre o risco de fazer um ano sabático, porque se o Ricardo for bem na AlphaTauri, obviamente Pérez escorrega. Aí o Pérez vai arrumar um lugar onde? Em Haas, né? Em Alpine não vai ser, porque os dois têm contrato. Em Ferrari duvido muito. Não tem lugar na Mercedes. A Aston Martin já está com seus 2 pilotos definidos para o ano que vem. O Alonso tem um contrato de 2 anos. Ou seja, o Sainz não tem lugar na McLaren. Só tem chance do Sainz ir para a McLaren se o Ricardo for mal, bem mal. E aí a Red Bull vai pensar grande. Vai falar, então, Norris, vem cá, vamos conversar. E aí abrir-se-ia, né? Sempre no condicional, é que a gente está falando no campo do condicional, nessa silly season, abrir-se-ia uma vaga lá na McLaren, briga direta entre Palou, que está levando o título, a gente vai falar da IndyCar daqui a pouco, aqui no canal, e talvez o Sainz, que deixou boa impressão. E para ser colega do Norris, aliás, para ser colega do Norris, para ocupar o lugar do Norris, com quem tem uma boa relação. O Sainz também não é um mau piloto. O problema é que ele comprou a briga com a Ferrari e muito cedo no campeonato. Ele vai depender da Ferrari ajudar ele para fazer o nome dele até o final da temporada. Faltam mais da metade da quantidade de corridas até o final. São 12 etapas, foram 10 até agora, sem contar as sprint. Ou seja, a situação do Sainz não é tão confortável assim. É uma silly season um tanto quanto agitada, mas com poucos lugares disponíveis. Você vê que a gente veio falando aqui na quantidade de lugares disponíveis, mas sempre no campo da probabilidade, né? Ah, se o Ricardo for mal, se o Pérez continuar, né, nessa descendente que ele está nas classificações, obviamente o Horner já veio, falou, não tem nada de substituir o Pérez até o final do ano, vocês ficam tranquilos, a gente vai dar um ombro amigo pro mexicano. A ver, a gente sabe que grupo Red Bull não colocou resultado na mesa, é rua, simples assim. Bom, só falando também da apresentação lá em Goodwood do carro da Lamborghini para os Hypercars, que fará sua estreia no Endurance ano que vem. E esse carro, ele faz menção, não faz menção, não é uma expressão ruim.
ele atende aos requisitos técnicos do IMSA e do EC. Então, ele pode ser adquirido por equipes clientes lá nos Estados Unidos e pode ser adquirido por equipes clientes aqui na Europa. A Lamborghini entra em 2024 no WEC, junto com a Alpine e junto com o BMW, que a BMW já corre lá no IMSA, precisa fazer aquele famoso ajuste fino para poder colocar lá o carro nas 24 horas de Le Mans, e a equipe do Real está sendo a responsável por fazer esse tipo de adaptação junto com a fábrica bávara. Então, ano que vem tem Glickenhaus, Peugeot, Toyota, Ferrari, Lamborghini, Porsche, a J com a segunda Porsche, com a equipe forte, a Alpine, BMW. Meu filho, quem que vai ganhar as 24 horas de Le Mans ano que vem? Façam suas apostas. É igual o sorteio da. Como é que chama? Peão da casa própria. Aquele tanto de carta pra cima, você não sabe quem que vai ganhar. Tá igualzinho assim a, o WEC pro ano que vem. Obviamente tem as equipes que estão apresentando melhores desempenhos. Se tiver que colocar uma favorita, algumas favoritas hoje, nós estamos falando de Toyota, Ferrari e a Peugeot. Para mim são as três que estão mais à frente. Mas também Porsche, com a Porsche está conseguindo fazer uns long runs e fazendo uma maior economia de combustível. É um carro um pouco mais lento. Ele terminou uma volta atrás lá nas 6 horas de Monza, mas sabe como é que é, né? Em corrida de 24 horas, alguém bate, escorrega, né, japonês da Toyota? Alguém pega e tem que fazer uma troca de freio não programada, já fica 5 minutos no box. Então, tem tudo para fazer uma boa Le Mans, para ser uma boa Le Mans a edição de 2024. Tivemos vários carros competitivos esse ano. Ano que vem vai ser ainda melhor. Agora vamos para os nossos slides. Essa edição de hoje vai ser bastante movimentada, porque teremos a rodada dupla da Fórmula E lá em Roma, na Itália, num circuito um tanto quanto veloz. Aí é circuito para Envision, é circuito para Porsche, é circuito para Andretti andar. E a Jaguar, diga-se de passagem. Agora, no imponderável da Fórmula E, não vamos esquecer do pessoalzinho que está vindo de trás. E esse pessoalzinho que está vindo de trás tem um Lucas de Graça que fez uma boa prova na última corrida. Tem aquela galera da DS Penske, né? Que também faz boas corridas, faz boas classificações. E a Silly Season da Fórmula E indica que André Lotterer fará sua última temporada pela categoria. Então ele vai mirar. E assim, com esse tanto de carro indo para o WEC, quem que não quer um André Lotterer para chamar de seu nas corridas de endurance? Que ele é bota e é um piloto com muita cabeça. Tá com passe valorizadíssimo ele pro endurance ano que vem. Enfim, são 14, 15, 16, 19 curvas no circuito de Roma. Ah, saudade quando o circuito tinha 13 curvas, 14 curvas, dava para decorar o nome. E, de novo, uma pista mais larga do que os padrões de Fórmula E que a gente já viu em algumas provas, né? Tipo Sanya, lá na China, né? Tinha Coreia do Sul também, que era um corredor. Ou seja, tinha pista que simplesmente não dava para ultrapassar. A outra notícia da Fórmula E é que a engenheira-chefe lá do chassis da Dallara virá com duas versões para os carros da Fórmula E. Uma que eles chamaram de 3,5, deve ser para corrigir a feiura da asa traseira, vamos combinar, e depois a geração 4, que, ao que tudo indica, será um carro visualmente mais parecido com os bólidos de Fórmula 1 e Indy, não em tamanho, mas em visual. Porque os carros desse ano, vamos e convenhamos, é uma setinha do mouse que aparece na sua tela, com umas asinhas aletinha por cima. Não gosto, não acostumei. E o pessoal da Fórmula E realmente também não gostou muito do resultado visual. Os carros são bem estranhos. Era
muito mais visualmente acessível, vamos falar assim, os carros da primeira e da segunda geração. Apesar daquela cobertura de roda que eu não gostava muito, mas perto desses carros da terceira geração, não dá. Apostas para o para o EPRIX de Romos 2, teremos rodada dupla, prova sábado e domingo. Verlaine para se reabilitar no sábado e Sunbird para domingo. Estou tirando Evans e companhia da lista de vencedores. Sim, quero ganhar sozinho o Queen da segunda-feira. E a gente vai falar mais sobre a edição de segunda e quinta da semana que vem daqui a pouco. Bom, Fórmula Indy, a categoria de Palou desse ano. Alguém para esse espanhol. E o único ser humano que consegue colocar dinastias abaixo na Fórmula Indy se chama Scott Dixon. Ele, o homem, a lenda. Minha aposta para a Queen para ganhar a corrida de Toronto. Toronto não é muito afeito a dominâncias. Mesmo o Zanardi, quando ganhou lá, ganhou fazendo aquela ultrapassagem maravilhosa no Andretti, mas sofreu para ganhar. O Franchitti, quando ganhou lá, ganhou numa batalha campal com o colega dele de equipe lá na Cool, né, na Cool Racing, os carros, a Cool era verde, né, o Forsyth que era azul. O Justin Wilson teve a sua primeira vitória lá. O Adrian Fernandes, naquele acidente horroroso com o Jeff Grosnoff. Aliás, não ele com o Jeff Grosnoff, mas a pista, a corrida de 95 que vitimou o piloto Jeff Grosnoff ali no final, batendo a cabeça na árvore. Um acidente horroroso. O carro dividindo no meio, acertou o André Ribeiro, o Emerson Fittipaldi. Foi um pandemônio, tiveram que parar a prova. Passaram 2 voltas em bandeira amarela, aí o pessoal que estava tentando salvar o Jeff Gross falou: para de passar carro aqui, né? A corrida foi finalizada antes do tempo e o Adriano Fernandes conquistou naquele dia a sua primeira vitória. Ele comemorou, mão em punho. Eu lembro até da narração do Theo até hoje. Falou: não tem que comemorar. E não tinha mesmo, porque ali difícil, né? Não tinha confirmação, mas foi fatal, obviamente. A pista de Toronto, eles tiveram algumas mudanças, principalmente nas zebras da parte mais rápida. As zebras da parte mais lenta, elas ainda continuam altas. E piloto que começar a fazer alongamento de dedo no meio da volta vai perder esse carro. É uma pista difícil. Os carros, apesar de estar um pouco mais dirigíveis esse ano, eles ainda estão muito rápidos, estão cada vez mais rápidos. E os pilotos, se depender, né, de Rosenqvist, de Ericsson, de Rossi, são pilotos que na largada tentam ganhar a corrida. Lembrando que, estava esquecendo desse detalhe, o Pagenaud não foi liberado pelos médicos e não correrá, então quem assume os 60 lá da Meyer Shank é o provável substituto dele. Teremos muito provavelmente ano que vem 2 pilotos novos na Meyer Shank. Um deles é Tom Blomqvist, que já corre pela equipe no IMSA. Está deixando boas impressões e o Blomqvist agora vai fazer a prova dos 9 lá em Toronto. Um circuito que é fácil de memorizar, circuito de rua, tudo bem, é difícil, mas é um circuito de rua bem rápido e a volta, tempo de volta ali, se não é menor que 1 minuto, é 1 minuto 1, no máximo. Tempo de volta por corrida 1,2, estourando 1,3 se tiver de tanque cheio. Então é uma corrida bem rápida. E o famoso posição de pista que é traiçoeiro, porque é um circuito curto e passou ali o último S, você não entra mais no box. Porque inclusive agora o box é do outro lado, né? Para quem lembra das corridas dos anos 90, o box era. Agora você que tá no Spotify me perdoe, mas vocês vão ter que correr pro YouTube depois, né? Onde tá preto ali era o box. Agora é pista. O box tá onde o cinza mais claro, ali no gráfico. E ali era onde era a pista também. Então, fizeram essa mudança. Mas dependendo de aonde for a bandeira amarela, a entrada do box é muito longa para a pista. Então, se deu amarela, se
vai entrar e deu amarela em cima, box fecha com você dentro, aí você tem que passar, dar uma volta devagar, perde tempo. É um terror dos estrategistas. O único estrategista da Fórmula Indy que entende o Grande Prêmio de Toronto lá no Canadá chama-se Tim Cindric. Deveria eu estar apostando em Joseph Newgarden? Não. Porque a Penske faz classificações horrorosas em 2023. E tudo bem, pode ganhar largando de 16º? Pode. Mas é uma chance bem menor do que você largar em quarto, quinto, sexto, que sétimo, oitavo, né? Que são as posições que a minha aposta Dixon costuma largar esse ano. A gente sabe que Andretti vai fazer uma pole e vai ficar para trás, porque o ritmo de provas deles é estonteantemente ruim, azar deles e da Meyer Shank, que tem o esquema de parceria técnica. E o pior que a Meyer Shank tá com a moral tão baixa no automobilismo americano que não pode se desvencilhar da Andretti e vai casar com quem depois. Tem que esperar a Andretti melhorar, meus queridos. Paciência, como diria Celso Rotti, cautela. Vamos pular agora para a Indy, lá. Nossa, que desafinada, parece que estou trocando de voz. Para Indy. Vamos lá para NASCAR, né? Nem a Indy. Lá em New Hampshire, a prova que é a prova do Clint Bowyer, conquistou a primeira vitória lá, ou seja, aquelas provas de piloto velha raposa. Kurt Busch costumava fazer boas provas lá, o Kyle Busch também, quando estava na Joe Gibbs, fazia boas provas. Nos ovais mais curtos esse ano, a Penske tem levado inúmeras vantagens. Bastante vantagem, inclusive. E o senhor Brad Keselowski, que está agora com a equipe nova, conquistará a sua primeira vitória com a equipe nesta pista. Porque quando ele estava de Penske, ele fazia os acertos lá e vira e mexe estava lá brigando pela ponta. Custa nada ele ter copiado essa expertise ou esse conhecimento, né, para a gente falar um termo em português, para a equipe atual e andar bem. Ano passado, a equipe dele andou bem. O problema é que no ano passado eles tomaram aquela punição de 530 pontos. Aí chegou em New Hampshire, passou a ficar desesperado pela vitória. Dessa vez já praticamente classificado por pontos, assumindo que não vão ter mais muitos vencedores novos na temporada, é uma corridinha para a gente ficar de olho no Sr. Brad Keselowski. A gente tem a Hendrick, que precisa de... E a Hendrick, o negócio tá feio, porque tem tanto Bowman quanto o Elliott estão esperando ou estão precisando de uma vitória desesperadamente. É a famosa prova, tem uns bump and go. New Hampshire costuma ter muitas bandeiras amarelas. Final de estágio é aquela carnificina atualmente na NASCAR. O pessoal não tem segurado muito o pé, principalmente em super speed, em short track assim, lá, com pouca inclinação, é até menos. Só reverberando aqui uma informação que o Leonardo Bueno deixou nos comentários do último vídeo, na segunda-feira. A NASCAR com o Xfinity pode fazer uma prova lá em Milwaukee ano que vem, reabilitando assim o tradicionalíssimo oval de Milwaukee. Ficou muito tempo sem receber provas do automobilismo americano. Desde 1901 acontecem provas lá em Milwaukee. Obviamente, a pista não está fechada, né? Igual o Nazaré, que é um pecado. A pista de Nazaré é sensacional, mas pelo jeito vão salvar o Milwaukee para não virar estacionamento ou para não virar projeto de estacionamento. Como eu já deixei aqui, meu Queen fica para Brad Keselowski. 23-11, hein? Olho no Bobo Wallace. Eu tô apostando Keselowski, mas vai dar 23. Escuta. E, por último, não menos importante, o World Superbike retorna a Imola, lá na Itália. Um circuito que o Jonathan Rea cansou de conquistar títulos, inclusive a última vitória dele pela Honda, olha, tempos atrás, foi conquistada nessa pista lá em Imola.
Eu fiz questão de colocar essa foto dele aí com o número 1 na Kawasaki, porque realmente é a pista dele. Vai ganhar a Superpole? Vai. Mas vai dar Bautista. No final de semana inteiro, prova 1 e prova 2, porque é mão torcida a volta inteira em Imola. Pode ser de Superbike, pode ser de MotoGP, até de Fórmula 1, circuito rápido. Ou seja, não é a pista assim que você vai esperar a BMW conquistar um pódio, a própria Honda voltar a fazer alguma coisa no Superbike. Esquece, moçada. Simplesmente esqueçam. Vai dar Ducati, vai dar Bautista. E o Yamaha lá com o nosso Toprak vai fazer uns pódios? Vai. Mas o título, obviamente, já foi. Bom, canal no Vácuo chegando ao seu final dessa quinta-feira. Essa edição do canal no Vácuo chegando, não o canal, mas a edição do canal no Vácuo chegando ao final nessa quinta-feira com bastante Silly Season. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar os vídeos, este vídeo nas redes, ou todos os vídeos nossos também, por que não? Nas redes sociais, e inscrever-se no canal. A gente volta na segunda-feira, direto de nossos estúdios T. Sem tabelinha, sem filminho, né? Sem vinheta, sem esse fone a la Galvão, Copa do Mundo de 90, lá na Itália. E a gente vem com bastante informação do final de semana. Um grande abraço para vocês, fique com Deus, juízo nesse final de semana e sobe a vinheta. Tchau, tchau.